Fala pessoal, voltamos com mais um Primeiras Impressões, da temporada de abril de 2019, dessa vez com Kenja no Mago, o anime do protagonista Overpower, que reencarna em mundo de fantasia. Ele era um programador entediado na vida normal dele, e ele é atropelado, morre e vai parar, sei lá como ele reencarna, desde bebê, desde criança, nesse mundo. E aí foi pego lá por um mago muito poderoso, o tal do Merlin. É só o nome que deram porque, bom, um mago poderoso de barbinha branca, o pessoal já lembra do Merlin na hora, e o autor dessa obra aparentemente pensou na mesma coisa. E a relação do protagonista com esse mago é muito legal, é basicamente como se fosse o avô dele. Esse, inclusive, é o maior diferencial do começo dessa obra. A relação dos dois ficou muito divertida. Ficou muito engraçada as caras e bocas que eles fazem, principalmente o protagonista, naquele finalzinho lá, quando ele se apaixona à primeira vista por uma das heroínas da história. Então, sim, claramente vai ter foco em romance nesse anime. Mas isso eu creio, eu já tinha falado naquele guia de temporada lá. Eu li o comecinho do mangá, não sei tudo que vai acontecer na história, mas eu sei o começo dela, então eu posso dar uma noção melhor aqui do que esperar dela. E antes que eu me esqueça, se gostarem do vídeo, likes são muito bem-vindos, me ajudam pra caramba. E se você não é inscrito no canal, ainda se inscreva, pra não perder nenhum vídeo ou análise de primeiras impressões no começo dessa temporada. E alguns animes também eu tô pegando pra fazer análises semanais. Ou de qualquer forma começa a história com o protagonista reencarnando, nem perde muito tempo com isso. Ele é atropelado, morre e já reencarna como um bebê, e é adotado por esse mago poderoso que vai ensinando coisas a ele. E ele aprende absurdamente rápido e ainda melhora várias coisas que são ensinadas a ele, já que ele tem conhecimento da Terra, conhecimento principalmente de ciência. É o que ajuda ele. E imagina, esse mundo é basicamente... Imagina aí. Imagina aí é muito fácil, né? Você só imagina as coisas, oxigênio, hidrogênio, tava imaginando as coisas e pronto, tá resolvido lá. Então é muito prático, vale dizer. Imagina esse mundo. Inclusive, eles nem tem que falar, não tem que pronunciar nada, sai um negócio só automaticamente ali. Então, caramba, que praticidade. O autor não tem que inventar uma língua, não tem que inventar nada. E bom, de qualquer forma, o protagonista é mostrado um prodígio desde pequeno e vai mostrando ele crescendo. Tem várias fases ali da vida dele. Quando ele já tá com uns 10 anos, ele derrota uma criatura forte pra caramba lá, que aparentemente foi a que matou os pais dele, e alguns estranharam que não rolou um dramão, mas foi interessante que eles trataram exatamente disso. O mago fica contestando se ele não tá nervoso com a situação e tudo mais, traumatizado, algo parecido. Ele comenta que não, ele nem lembra dos pais dele, ele era um bebê, ele só demonstrou ali que ele é completamente Overpower com 10 anos de idade. Ele já derrotou uma criatura poderosa pra caramba, e foi bem inventivo lá, usou um bando de magias diferentes lá no corpo dele. E, inclusive, equipamentos mágicos, ele pode encantar equipamentos, isso é muito importante nesse mundo, esse é um diferencial. Tem várias obras já que trataram de Isekai e tudo mais, mas poucas delas ficaram focando em equipamento mágico. Tem muito disso nessa história, o protagonista é um especialista lá em criar equipamentos mágicos extremamente poderosos. Como assim? Bom, basicamente, encantar botas, encantar armaduras, encantar roupas normais, vai mostrar mais disso ao longo da história. Nesse episódio eles só focaram naquela bota dele lá, que ele encantou, botou um negócio especial lá e virou uma bota mágica. Mas como eu falei, o maior diferencial do começo é o clima legal que tem entre o protagonista e aquele avô dele, que é super gente boa também. Então ficou bem bacana, conseguiram vender muito bem a relação dos dois. É bonitinha e divertida ao mesmo tempo. Depois disso tem mais um time skip, alguns acharam meio exagerado, então tava rápido demais. Olha, honestamente, no original não é tão mais lerdo assim, mas o mangá, por exemplo, teve o mesmo ritmo, não foi tão diferente, eles cortaram algumas coisinhas, mas nada demais. Em comparação ao original, sim, eu li o comecinho do original, tem mais informações ali, é um pouco mais detalhado, mas não cortaram nada demais. E bom, depois disso o protagonista passa para 15 anos de idade lá, onde propõe a ele ir para uma academia de magia, mas antes disso ele demonstra os poderes dele lá, como é que ele tá, e o bicho é um animal. O bacana dessa situação aí é que primeiro demonstra uma boa animação, vale dizer. Esse anime em geral não é aquela animação mega acima da média, mas nos momentos que precisa de ação principalmente, eles conseguem colocar animação fluida. É meio, bom, eles distorcem um pouco. Essa cena, por exemplo, se vocês notarem, o design do protagonista entortou, mas eles preferem entortar e manter fluido, a deixar todo certinho o design e não ter quase movimento. Então eu realmente prefiro isso, são cenas rápidas, então nem é um negócio que incomoda muito. Eu honestamente prefiro um negócio que distorça um pouquinho nas cenas de ação, mas seja fluido, do que um negócio totalmente consistente, mas estático. Não adianta nada, não tem emoção nenhuma em ver uma luta semi-estática. E outra coisa que vale notar são os efeitos especiais, as animações de efeito especial estão muito legais. Essa aí, por exemplo, ficou bacana pra caramba da explosão. E ficou muito legal porque eles tentaram passar um negócio que é mais engraçado que outra coisa. O protagonista é tão absurdo, mas tão absurdo, que o pessoal fica lá só com aquela cara de como assim, e tenta passar de forma cômica. Não é aquele negócio, não, vamos louvar esse cara e tal, ficar, nossa, engrandecendo esse cara, olha como ele é fantástico e tudo mais. Não foram por esse lado. Ficam só assustados com a coisa toda e cria uma situação cômica. O negócio, isso eu gostei particularmente. E o protagonista também descobre que o mago que treinou ele e aquela mulher lá já foram casados um dia e foram B10 pra caramba, um casal muito B10. No passado achei legal colocar aquilo lá, vale dizer que no mangá não foi tão detalhado, é uma cena bem mais rápida em geral, o anime foi um pouquinho mais completo.
em comparação ao mangá, apesar de que o mais completo, como sempre, vai ser o livro original. Não tem como comparar, não tem como adaptar linha por linha, ficar lerdo demais. E bom, o protagonista descobre que todo mundo à volta dele é importante pra caramba de alguma forma, um deles inclusive é um rei, que convida o protagonista a estudar numa academia da cidade dele, até pra ele ganhar um senso comum, porque ele não tem senso nenhum, ele pensa que ele é uma pessoa normal, mas não, ele é muito acima de uma pessoa normal. E encerra um episódio dessa forma, ele aceita ir pra essa academia, mas antes disso ele vai passear lá pela cidade, conhecer a cidade, até que vê essa situação. Clichê pra caramba, a princesa indefesa. Ou mais precisamente, duas garotas indefesas precisando de um protagonista másculo para salvá-las. Eu odeio esse clichê. É horrível. Porque ao invés disso, as duas garotas não são B10 pra caramba e chutam o rabo. Daqueles dois ali seria muito mais interessante. Eu prefiro heroínas fortes, vale dizer. Então essas pobres coitadas e tal, princesa indefesa. Mas tem a parte boa, o protagonista pelo menos comenta, pô, que clichê e tal, ele zoa da situação, então isso acalmou um pouco o meu nervosismo com a cena. O próprio protagonista admite, o autor tá admitindo que aquela situação ali é muito clichê. E bom, ele vai lá e resolve facilmente a situação com animação fluida, isso que eu valorizei ali, geralmente. Nesse tipo de cena eles não investem muito, é uma cena rápida, então botam um quadro estático ali. Aqui não, botaram animação fluida naquela sequência simples, tem coreografia inclusive ali. Ficou bem legal e é uma cena simples e bem rapidinho até. E depois disso foi uma cena muito engraçada do protagonista, se apaixonando à primeira vista. Eu ri muito dessa finalização do episódio. E bom, depois disso vem uma opening, que eu tô rezando pra que seja uma indie, vale dizer. Eu não sei se vão mudar o clima em comparação ao mangá. Como é que é essa obra? Bom, ela é leve, em geral, eu não acho ela pesada. O clima do primeiro episódio já mostra bem isso. Você tem algumas partes mais pesadas? Tem. O protagonista perdeu o espaço, não era pequeno e tudo mais. Ele morre no começo, tem sangue, eles não anulam o sangue. Então vai ter algumas coisas pesadas. Eu vou comparar com Slime. Slime é um anime de aventura bem levinho até, em geral. Tinha um climão de Slice of Life, mais leve, mas de vez em quando ia pra uma aventura e de vez em quando tinha algumas coisinhas mais pesadas, aqui e ali. Tinha canibalismo até, mas tudo era filmado de uma forma, trabalhado de uma forma a não ficar absurdamente pesado. E eu creio que esse anime vai seguir a mesma tendência. Então o grande diferencial aqui é que o protagonista dessa obra não quer criar o próprio reino dele, e essa tem foco em romance. Slime não tinha foco em romance. Então, em geral, eu recomendo pra quem quer uma aventura com romance, que vai ter algumas cenas de ação bem feitas, vai ser um negócio mais leve, mas que de vez em quando vai ter alguma coisa um pouco mais pesada. Só que o tom da história não é dark. Quem procura um negócio dark, com certeza. Aí não é esse tipo de história. E eu recomendo a quem tá em dúvida assistir pelo menos 3 episódios. No terceiro episódio vai ter uma luta lá, que vai dar bem essa noção que de vez em quando tem uns negócios mais pesados na história. Mas pra quem quer uma aventura com romance divertida, com certeza eu recomendo dar uma olhada nesse anime. E é isso, eu fico por aqui. Se gostaram do vídeo, deem um like, compartilhem, se inscrevam no canal que não se inscreveu ainda, e quem puder apoie o canal, vire membro, você ganha vídeos extras, lives exclusivas e todos os vídeos do canal adiantados. E eu fico por aqui, vejo vocês no próximo vídeo.